Boa noite a todos os nossos alunos do EJA Etapa 6, alunos da rede SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas do canal Educação também pelo YouTube. Estamos no nosso sábado letivo relativos às disciplinas da terça-feira. E na disciplina de análise linguística, que a professora Flávia sempre ministra, ela já trabalhou com vocês aí a regência. A gente trouxe para vocês na primeira aula aí todo esse processo de resgate dessa regência, principalmente a verbal, com alguns verbos muito usados dentro dos nossos discursos, né? Dentro das nossas falas, e que às vezes geram dúvidas. Vamos continuar para a gente poder finalizar e depois passar para a crase, para a gente poder chegar aí em relação à crase, tá? Falamos do verbo namorar, do assistir, do visar, né? Mas tem outros verbos também. Tem o querer, falamos do custoso, né? Custar. Tem o querer. O querer também pode ter dois sentidos, o sentido do desejar e o sentido do estimar. Quando você deseja algo. E aí, deixa eu ver aqui, coloca aqui nossa canetinha, o verbo é transitivo direto, não pede preposição. Quero, desejo ficar aqui. Quando eu tenho um sentido de estimar, né, vamos dizer assim, ter aquele carinho, né, ter aquela admiração, né, eu exijo a preposição. Aí, porque o verbo é transitivo indireto e a preposição exigida é a. Tá? Então, queria muito aos meus amigos, né? Então, nesse caso aí, o querer aí não é no sentido de desejar, é no sentido da estima, da admiração, tá? Então, a gente vai poder identificar essa possibilidade. Informar é um verbo transitivo direto e indireto, vocês viram lá na primeira aula. Você pode também sempre retomar as aulas pelo canal Educação, www.canaleducação.tv. Fica sempre lá, e no YouTube também, tá tudo lá dentro do canal. Verbo transitivo direto e indireto. Lembrando a vocês, gente, que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu poderia, por exemplo, informei aos professores o acontecimento. Poderia vir com o objeto indireto e só depois com o objeto direto. Ou então, como foi feito aqui, ó, vou até apagar para não gerar dúvida, né? Primeiro com o objeto direto, segundo com o objeto indireto, tá ok? O verbo rir, a gente já falou dele lá no comecinho. A preposição não é o em, é sempre a preposição a, tá? Vamos lá. Preferir, gente, é um verbo transitivo direto e indireto. E, professora, qual é a dica aqui que a gente tem a transmitir para vocês? O objeto indireto dele é regido com a preposição a, né? E nunca com a preposição de. Prefiro carne do que peixe. Do que e ainda tem o que, né? Não, prefiro uma coisa a outra. Simpatizar é um verbo transitivo indireto e exige a preposição com, né? Simpatiza com alguém. Jamais simpatiza alguém. Simpatizo com fulano, tá? Ó, aqui, no caso da nossa frase, com os velhinhos. E pagar, gente. Vamos lá acertar nossas contas, tá? Vamos pagar. Se a gente paga algo, a gente paga algo. Ou seja, aqui a gente tem um verbo transitivo direto. Quando informamos que pagamos algo, um objeto, o verbo não pede a preposição, porque nesse caso aí é o verbo transitivo direto. Se eu estou informando que eu pago uma pessoa, aí eu mudo a regência. O verbo passa a ser verbo transitivo indireto e eu preciso identificar com a preposição a referência a essa pessoa. Então, quando eu pago o sorvete, né, eu pago o objeto.
Quando eu pago ao sorveteiro, eu pago a pessoa. Então, a gente tem elementos aí diferentes a serem modulados a partir desse processo. Vamos para a nossa atividade, gente, acompanhando aí, ó, o desenvolvimento dentro dessas situações. Qual enunciado a regência verbal está corretamente aplicada? Paguei ao homem ou paguei o homem? 2 minutinhos para você responder aí, prestar atenção e observar. 2 minutinhos. Quando eu pago a pessoa, gente, ó, eu sempre utilizo o verbo na sua condição de intransitivo, exigindo o objeto indireto e a preposição a. Se eu pago um objeto ou algo, aí, ó, o verbo, ele não precisa de preposição, porque eu vou complementá-lo apenas com o elemento pago, tá? Então, o enunciado que está correto é o primeiro. Paguei ao homem e nunca paguei o homem. Mas a gente usa demais esse daqui, ó. Na fala, a gente usa demais. Mas saiba que você já tem que modular. Qual o desvio da regência, né? Encontramos na fotografia abaixo. Você está chegando na cidade da inovação e da parceria. O desenvolvimento foi apenas uma consequência. Bom, vamos lá, gente. Ó, é nessa primeira plaquinha aqui. Vamos responder coletivo para a gente poder identificar. E o verbo em questão aqui, gente, ó, é o chegando. Vou até colocar aqui, chegando. Já falamos ao chegar, né? Chegando é sempre a algum lugar. Você está chegando, deixa eu ver aqui, chegando seria chegando à cidade. Aí, gente, ó, para ficar bem coloridão aqui, não se esqueça que a palavra cidade é um substantivo feminino, acompanha um artigo. E o verbo chegar sempre pede a preposição a. Então, o que é que você tem que fazer?
acompanhar o acento grave aqui. Porque aqui, gente, é um caso de crase. Vamos já falar dessa crase danadinha aí. E para fechar o último exercício das regências verbais. Nessa charge, o verbo assistir está corretamente empregado, esse aquecimento global está de lascar. Também pudera, você só assiste a tela quente, temperatura máxima. Bora, assiste. Assiste no sentido de ver, gente. Assiste no sentido de ver é sempre um verbo transitivo indireto. Então, o que é que ela deveria ter colocado? A preposição a. Como o nome que aparece primeiro é um nome cujo núcleo é um substantivo feminino, ele vem acompanhado do artigo a. Como eu não posso botar os dois as, né? Eu apago eles dois e, ó, coloco somente um a, acrescento do acento grave. A tela quente. Então, seria assim, corretamente grafado aí essa charge. Lembrando a vocês que a gente já falou a respeito da charge, já mostrou essa questão da aplicação em relação a esse processo do entendimento. Há o padrão formal e o informal. Na charge, o texto, ele tem nas suas características a possibilidade. Como a gente pega para poder aplicar as regras de reconhecimento, a gente teria essa situação. Bom, acabamos de falar sobre acompanhamentos de termos que precisam, né, dentro dessas possibilidades. Nós vamos identificar aqui, gente, os casos de crase. Olha a chargezinha que tem. Letra A, onde você vai? À praia? Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes, as crases são muito exigentes. Veja que aqui, ó, é uma forma interessante você já ir trabalhando com os padrões e com as informações relacionadas a esse fenômeno, né, que acontece dentro da língua portuguesa, de você acompanhar aí substantivos femininos com preposições, com artigos, e antes disso, os verbos exigirem a preposição a. Então, a letra A, gente, ela pode estar em várias categorias. Ela pode ser um artigo, ela pode ser uma preposição, ela pode ser um pronome oblíquo, né? E aí a gente vai ver que ela vai participar de locuções adverbiais, né? De representação, de subtenções de algumas expressões, né? E aí a gente vai ter regras para identificar, gente, ó, a contração dessas duas vogais idênticas, o artigo e a preposição a. A preposição é que vem acompanhando o termo regente e o artigo que vem acompanhando o feminino, né, a palavra feminina que complementa aquele termo regente. E aí a gente vai observar que a presença da crase, ela pede para que você mantenha somente uma letra e faça a utilização do acento grave, que é aquele acento que é o contrário do agudo. Tem esse nome de acento grave, mas não indica tonicidade. Ele vai identificar, são essas ocorrências desses fenômenos aqui. Então, a crase é exatamente isso. Preposição do termo regente, artigo feminino do termo regido. Como seria, ó, a ocorrência deles dois lá no discurso, mantém só um A e o acento grave, que é o identificador aí dessa crase, tá? Desse fenômeno e dessa ocorrência sintática. O que é que a gente vai ter sobre a crase? 3 possibilidades: uso obrigatório, uso opcional e uso proibitivo, tá? Com relação ao uso obrigatório,
A crase, ela se faz obrigatória quando nós temos, por exemplo, verbos que têm a preposição a como aí informação da sua transitividade, ou seja, são verbos transitivos, que pedem a preposição a e são acompanhados de palavras femininas. E aí, antes dessas palavras femininas, podemos ter o artigo, podemos ter algumas outras palavras. Então, quando os verbos que indicam ação, ir, voltar, vir, tiverem seu complemento um substantivo feminino, é obrigatório aqui, ó, a presença do artigo que acompanha o nome feminino e a preposição exigida pelo verbo. E aí, ó, faz a aplicação da regra, mantém só uma dentro dessa estrutura, tá? Chegou à noite ou chegou à noite. Para você ver, gente, como é importante você, por exemplo, prestar atenção dentro dessa singularidade. Muitas vezes a gente vai encontrar mudanças de sentido. Veja que o verbo chegar, a gente já sabe que ele exige a preposição a. Quando a gente quer mencionar o horário da noite, a gente faz uso de uma locução adverbial. E essa locução adverbial, a gente vai já ver. Também é um caso obrigatório. Agora, se eu faço apenas, né, a relação de que chegou à noite, ou seja, à noite, o fenômeno do anoitecer, veja que aqui a gente vai identificá-la como sujeito do verbo chegar e não complemento do verbo chegar. E aí, nesse caso aqui, a gente não vai encontrá-la com o acento grave, porque nesse caso ela não é complemento da ação verbal. A locução adverbial, ela complementa o sentido, identificando a circunstância. Então, a gente vai observar que muitas vezes, tome cuidado em relação à ausência ou não do sinal grave, porque é preciso você confirmar a ocorrência dentro desse momento, tá? Então, nesse caso aqui, recebe o acento grave, indicativo da crase, porque é uma locução adverbial. E está aqui, ó, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Às vezes é uma das que nós mais utilizamos. E às vezes você encontra o às vezes sem o acento grave. Você já encontrou isso tantas vezes que você esquece de colocar. Mas o às vezes é o caso da locução adverbial que pede a utilização aí do acento grave, porque nesse caso é uma exigência aí da regra, tá? Nas locuções adverbiais prepositivas, a gente vai observar, ó, que as expressões elas mudam de sentido quando a gente observa a ocorrência da crase, ou seja, da locução adverbial modificando o sentido do verbo. Puxar a mãe no sentido, eu puxei a mamãe da loja, né? Puxei a mãe, é no sentido de ter semelhança física a ela, ou seja, ter uma semelhança aí a essa situação. E você vai ter uma lista enorme aí de informações, ó. Cortei a faca, é no sentido de quebrar a faca, e cortei a faca, né? É que você aí pode ter cortado algo no formato da faca, né? Aí a gente vai identificar esses elementos todos que mostram que muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com o uso aí do acento grave, tá? Os pronomes demonstrativos que aceitam só são o aquilo, o aquele e aquela, tá? Então, por quê? Porque eles são os pronomes de terceira pessoa que acabam iniciando com a vogal A, né? E aí a vogal A a gente já viu, tá no artigo, tá em alguns pronomes, entre eles, aí o aquele, tá? Então, dentro dessas possibilidades.
antes da locução a moda de, quando essa locução estiver subtendida. Você lembrou lá do cardápio da pizzaria? Vê, aí amanhã você vai para comer a pizza. Dia de domingo é dia internacional de comer uma pizza. Pizza à moda. Veja se lá na pizza à moda nós vamos encontrar o acento grave. Ouvindo a palavra moda expressa ou não. Veja aqui, ó, bife à moda milanesa, né? Então, olha, eu excluo a expressão à moda de, mas permaneço com o acento grave, identificando aí esses elementos, tá? O uso da crase em indicação de horas. Utiliza-se a crase antes do numeral cardinal, que indicam as horas exatas. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Por outro lado, quando acompanhados da preposição de, para, após, perante, com, não podemos usar a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas. Veja que o as aqui é diferente desse as aqui. Porque o as aqui é o as que acompanha o número, o artigo que acompanha o número. A preposição que identifica a hora é o desde. Aqui a gente não tem uma outra preposição. Então, a gente tem, ó, saída naquele horário e o as que acompanha o numeral aqui, 12. Então, veja que a gente vai poder identificar essa representação em relação às horas, tá bom? Vamos adiante. Ai, mudei aqui. Ó, vou também pedir um minutinho de tempo aí para você entender. Vou só monitorar vocês aqui. Na ilustração, que marcação de horas está de acordo com a norma padrão? Seria das 8 às 18 ou de 8 a 18? 2 minutinhos aí para você pensar e raciocinar, gente. A ilustração que marca as horas de forma correta é a ilustração, ou melhor, a identificação das horas é essa, gente. Peraí, deixa eu mudar aqui.
Deixa eu botar aqui uma corzinha mais forte aqui. Vermelhão. Das 8 horas às 18 horas, tá? Seria a correta. E a gente sabe, ó, que a gente tem de uma coisa a outra, e essa outra é um numeral no plural, tá? Então, seria a e as, né? E aí você acaba fundindo o a, deixa o a ao artigo feminino plural, fazendo a utilização do acento grave para identificar o caso das crases, tá? Por que, professora, essa segunda aqui está inadequada? Por conta, olha, dessa referência aqui, da concordância que vai acontecer com o número, né? É um número coletivo, um número plural, número que identifica uma quantidade acentuada. Então, portanto, você deve utilizar aí essa marcação, tá bom? Então, corretamente identificar das 8 às 18, das 13 às 2, você sempre vai colocar no plural por conta dessas informações, tá bom? Na placa, vamos lá na placa, gente. O que é que temos a placa? Curva à esquerda. Temos alguma inconsistência quanto ao uso da crase? Bote bem aí. Sim, professora. Temos sim. O que é que está faltando aqui? O que é à esquerda? À esquerda, gente, é uma locução adverbial. E essas locuções adverbiais, elas têm que vir como? Com o sinal grave. E aí, ó, vamos colocar aqui, ó. O certo seria, corrigindo aqui a curva ou a placa indicadora de à esquerda. Então, a utilização do acento grave no A estaria relacionado a essa justificativa, ó. Caso obrigatório, coloca-se a crase nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Próxima questão. Eita, promoção, depilação a laser. A partir de R$200. É claro que isso aí tá defasado os preços, não é 3 mil, 4 mil. Vamos ver, gente. A nossa empreendedora mandou fazer uma placa linda, né, para colocar na frente da loja dela e atrair as clientes. Ela acertou na gramática? Há alguma inconsistência em relação a essa crase aqui, gente, que ela utilizou? Temos alguma inconsistência em relação ao uso da crase? Sim, professora. Como diz aí, olha, teve até boa intenção, mas de boas intenções o inferno está lotado, né? Vejamos aí o que é que ela cometeu. A crase, ela participa de formações, de complementações, né? Depilação por um formato, né? Ele faz esse processo de especificação desse formato, mas é necessário, gente, ó, nós analisarmos laser, né? Laser é um substantivo masculino. E aí, olha, qual é a complementação que a crase vai fazer? Ou a utilização, a referência que a crase vai fazer a substantivos femininos. Então, deveria ser depilação ao laser, né? E não a laser. A gente vai encontrar isso muito dentro dessas placas aí de publicidade. Bom, aí a gente viu os casos obrigatórios e os casos não obrigatórios. Acabamos de ver aí um problema. Antes de palavras masculinas. Aqui o cidadão ainda colocou comida àquilo, né? Ainda fez errado aqui, porque o certo é com o dígrafo, né? Quilo, não com K. Aí é uma situação ortográfica, tá? E a palavra quilo, ou seja, a medida quilo, é exatamente essa implicação aqui que a gente trouxe para vocês. Antes de palavras masculinas, não, tá? Antes de verbos que não indiquem destino. Antes de pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo.
antes de pronomes demonstrativos como isto, este, esta, essa. Todas essas 4 opções, ó, não é para usar a crase porque está inadequado, tá ok? Aí tem só um último assunto aí, gente. Quando é que ela é optativa, ou seja, facultativa? Eu faço se eu quiser. Se eu não quiser, ninguém vai dizer que está errado. Posso colocar e posso não colocar. A grande ciência, né, da linguagem, gente, é que a nossa língua ela tem umas especificidades que só mesmo os grandes linguistas para explicarem, né? E aí a gente vai poder identificar essas dificuldades que a gente vai encontrar em torno da nossa língua, tá? Então, antes dos pronomes possessivos minha, tua e nossa, antes de substantivos femininos próprios, vale lembrar que não sendo próprio, né, aí você pode, por exemplo, ou você não pode facultar. Então, vai à praia, vai a, deixa eu ver aqui, por exemplo, uma palavrinha que seja, por exemplo, se tiver um nome de um restaurante, ou que seja feminino, aí você pode colocar ou não, certo? Na sua cidade, aí se tiver labareda, por exemplo, né? Vou ao labareda, pode ser, no caso tem que ser, deixa eu ver, tem a sorveteria. Ah, pronto. Vou a 50 Sabores, uma sorveteria que tem aqui em Teresina. Então, eu posso colocar ou não, porque se trata de um nome próprio, e aí o caso é facultativo. Depois da palavra até, né, a gente pode utilizar ou não aí o acento grave para identificar a crase, tá? E vamos para os nossos minutinhos finais da aula, é claro, lógico, com muitas atividades. Primeira atividade é essa, gente. Vamos analisar a fatia, porque ele pede para que você utilize a identificação da crase. Observe aí essa fatia, né? Essa fatia tá certa, tá errada, meu Deus do céu. Sobremesa deliciosa, também deve ser bem antiga, né? 4,40, gente. Não tem mais sobremesa de 4,40. Ninguém faz mais nada com 4,40. Ou melhor, faz muita pouca coisa, né? Feita com base de manteiga. Ixi, manteiga que vem do boi tá caríssima. Açúcar, creme de leite. O pessoal tá agora fingindo creme de leite, né? Que agora é semi-desnatado. Você vai lá atrás, aí você pensa que comprou a leite moça. Lá a leite moça não dá liga. Tem que botar maisena para bicho engrossar. E depois que você vai ver, é semi-desnatada. E agora criou uma polêmica que tem a leite moça de amido. Tome cuidado, você levar mingau para casa. Bom, gente, nesse caso aqui, há alguma inconsistência? Responda que sim, gente, ó. Não há uso da crase aí, gente, ó. Não há uso da crase, não existe a circunstância de crase. Por quê? Ó, você tem o preço e a identificação do preço, do preço em relação à medida, né? E aí, em relação à medida, você não vai ter nenhuma movimentação e nenhuma circunstância estabelecida nas regras que a gente colocou aqui. Então, não há uso da crase. O certo seria que a nossa empreendedora tivesse colocado aqui, ó, 4,40 a fatia. Não há necessidade, já que você vai estar identificando o preço da unidade de medida a ser comercializada. E não teria por que nós termos aí essa ocorrência da crase. Não tem, então não há uso da crase aqui. Vamos lá, gente, é a segunda imagem. Outra placa de trânsito, professor, mas as placas de trânsito não podem estar erradas, às vezes estão, como essa daí, gente. Qual é a inconsistência em relação a isso? Veja que aqui não é um caso de uma regência verbal, é de uma regência nominal. Sujeito, né,
algo que se sujeita a, ou seja, vem de uma ação, né? Sujeito ao quê, gente? Guincho. Veja que aqui não temos a inconsistência sim, bote bem aí um sim bem grande. Por quê? Porque a crase só acontece quando está relacionada a substantivos femininos. Então, aqui, ó, guincho. Guincho, pronto. Guincho é um substantivo masculino. Você viu lá, é proibido usar a crase antes de substantivos masculinos. Então, professora, o certo seria sujeito ao guincho. Vamos corrigir a placa segundo as regras da crase, tá? Então, inadequada aí nossa plaquinha de trânsito. Às vezes acontece. Até nos melhores portais, gente, ó. Na imagem, temos alguma inconsistência em relação ao uso dessa crase aqui? Todas, né? Pronome. Pronome indefinido. Está lá na lista dos pronomes obrigatórios? Não. Se não está na lista dos pronomes obrigatórios, nós não podemos identificar essa ocorrência. Não se pode colocar, antes de pronomes indefinidos, aí a preposição. Ou seja, a preposição não se faz presente antes de pronomes indefinidos. Então, o site aqui, quando produziu essa manchete há um tempo atrás, o digitador se equivocou em relação às regras de concordância, às regras de regência. Não se utiliza as regras, a preposição ou melhor, não se utiliza artigo perdão, não é a preposição, que a preposição é do verbo aqui, ou verbo ir, né? Não se utiliza artigo para acompanhar pronomes indefinidos, tá? Então, me equivoquei aqui. Então, não existe. O certo seria vão a todas, ou seja, o a que pertence à regência do verbo e o pronome definido que não pode ser acompanhado por preposição ou por artigo. E aí você vai ver que a inadequação foi exatamente isso. Vamos lá, temos mais 3, dá tempo de fazer uma última. Papa Francisco pede à mãe solteira que ande de cabeça erguida. Olha, esse Papa é fantástico. Quem pede, pede uma coisa. O que é que ele pede? Que ela ande de cabeça erguida, né? Objeto, a alguém, né? O objeto indireto. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo, direto e indireto. Lembra que a gente falou na aula que a ordem dos fatores não vai alterar o produto? Veja que o que ele pede é que ela ande com a cabeça erguida. Ele faz isso através de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas mesmo que ele faça isso através de um enunciado, como uma oração, aqui a gente continua tendo a utilização da complementação sem o auxílio da preposição. No caso da preposição, ela vai apresentar-se aqui, no objeto direto, que ele resolve, o autor do enunciado, colocar logo no começo. Então, ó, veja que o núcleo desse objeto é a palavra mãe. E a palavra mãe é o que, gente? É um substantivo feminino. Substantivo feminino. E aí, ó, ele vem acompanhado de quê? Do seu artigo. E como ele pede que a preposição a indique o objeto que vai ser necessário para complementar aquela ação, aí a gente vai encontrar, ó, corretíssimo o caso desta crase, tá? Então, a gente vai poder identificar
esses aspectos aí. Gente, olha aí a professora dando tchau, gente. Portanto, gente, vamos fechar aqui os nossos elementos. Fizemos uma recuperação, né, uma retomada dos conteúdos de regência, falamos das possibilidades de regência, mostramos para vocês a regência verbal. E vimos que na regência verbal nós temos várias ocorrências desse fenômeno, que é juntar a preposição exigida pelo verbo, no caso, quando a preposição exigida é a letra A, e juntar o artigo que pode e vai acompanhar várias circunstâncias, entre elas substantivos, locuções, marcações de horas, né? Identificações de elementos próprios, como a gente viu aí na sequência dos casos obrigatórios e opcionais, tá? E aí a gente vai poder perceber que é uma situação que anda junto. Fazer a regência de forma correta faz com que você dificilmente se equivoque ou erre em relação à crase, né? A utilização da crase, tá bom? Então, a nossa revisão sobre regência e crase foi essa, no nosso sábado letivo. Eu espero que a gente possa ter esclarecido, revisado algumas informações importantes. E eu me despeço de vocês, desejando a vocês um ótimo final de semana, né? Na próxima semana a gente tem mais 2 dias de aula, depois nós temos as provas e depois a gente vai ter uma suspensão aqui das nossas atividades pedagógicas do canal. Mas em agosto a gente está de volta, tá bom? Um abraço a todos e até mais, gente!